comunicador da televisão a seguinte frase, se eu não me engano, foi o Chacrin que disse isso. Quem não se comunica, se trumbica. E comunicação é o ato de você expressar, ou por palavras, ou por escrita, enfim, o que você está pensando, sentindo, desejando, né? Não adianta você querer que o outro adivinhe o que se passa na sua cabeça. Ele não tem essa capacidade. Telepatia só em filme, gente. E alguns, às vezes, têm uma enorme dificuldade de se comunicar, de comunicar o que está sentindo. Isso é muito frequente em casamentos. Você sabia disso? Não deveria, né? Mas acontece muito. A gente tem quase que aprender a linguagem de sinais, porque a pessoa, muitas das vezes, tem esse problema de comunicação. Nós vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus, que alegria ter você aí do outro lado. E olha, independente de onde você esteja, ou no Brasil ou no mundo, que a bênção do Senhor te alcance e que a comunicação da palavra de Deus chegue até o seu coração, produza entendimento, produza efeitos transformadores na sua vida e também no seu casamento. Por que não? Nós começamos o nosso encontro de hoje, esse é o Comportamento e Fé, para quem está chegando pela primeira vez, que é onde pegamos algo do comportamento humano e trazemos para a ótica da Palavra de Deus. E nós vamos falar sobre a comunicação no casamento. E eu brincava não, eu estava realmente falando sério, embora com um tom de riso, que na minha casa eu costumo dizer assim, se você não falar, eu não tenho como adivinhar o que você quer. Essa capacidade da telepatia, de ler pensamento e adivinhação, eu nem quero, eu ainda vou mais longe. O dia que eu começar a adivinhar, pode orar que é o maligno, é o gramunhão, é o capeta perturbando a minha mente. Mas eu não desejo isso aí não, o que eu quero é entender da palavra de Deus. Mas brincadeiras à parte, muita gente tem dificuldade na comunicação. Às vezes, não consegue se expressar. Fica aquele silêncio catacúmbico e a outra pessoa precisa interpretar esse silêncio conforme é possível. Já outros, não é o silêncio catacúmbico que toma conta dele ou dela, mas sim o inverso, palavras brutas, palavras grosseiras, palavras hostis, onde ele nem mais nota, porque é normal daquela pessoa se dirigir ao outro daquela maneira. Então, também não é para ser dessa forma. Olha o que diz o livro de Provérbios, o capítulo 15, o versículo é o 1º. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, se você é do tipo que fala de modo ríspido, de modo grosseiro, embrutecido, às vezes gritando, e acha que é normal, quero dizer a você que não é normal. Isso não é normal, né? Então, procure pedir a Deus esse equilíbrio, né, na sua maneira de falar, de se expressar, para que você não venha despertar em quem convive com você, e aí ultrapassa até a questão casamento, né? Mas quem convive com você, colegas de trabalho, vizinhança, outras pessoas que fazem parte aí do seu dia a dia, para que elas não fiquem incomodadas com a sua maneira áspera, rígida. Não rigidez no sentido de ser uma pessoa que leva tudo a sério, mas rigidez no sentido de ser, às vezes, até grosseiro. E olha o que a Bíblia diz. Para você que convive com alguém assim, às vezes é o maridão, às vezes é a esposa que está nesse grupo aí dos ásperos, né? O que diz a palavra de Deus para quem convive com esse tipo de personalidade? A resposta calma desvia a fúria. Quando um não quer, dois não brigam, já diz a minha mãe, Dona Euridice, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando você tem calma para responder, você baixa a temperatura da discussão. Isso aí já estava lá no livro de Provérbios. Vamos na carta aos Efésios. Olha o que o apóstolo Paulo explica aqui. O capítulo é o 4 e o versículo é 26. Quando vocês ficarem lembrando, pessoal, eu estou lendo na NVI, tá?
Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não saia jogando as coisas na parede, não saia exagerando, usando palavras ofensivas. Às vezes tem coisa que tira a gente do sério mesmo, a gente conta até 1000, se necessário for. Respira fundo, sai de perto, para que aquele nosso sentimento seja controlado por Deus e não extravase fazendo coisa errada, né? Porque aí a gente acaba perdendo a razão, ao invés de reforçar. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, que é outro problema que às vezes o casal tem. Ele leva a discussão, a briga, a encrenca, a implicância para o dia seguinte. Não é bom, não é bom. Eu sempre repito essa frase aqui: mágoa só dói em quem tem. Então, se você é dessa pessoa que fica ali irado e leva para o dia seguinte, mais um dia, e leva aquele assunto por anos, isso está fazendo mal até à sua saúde. Livre-se da ira, livre-se do transtorno que ela causa. E tenha essa comunicação, às vezes não dá para falar ali na hora, né, que as cabeças de ambos, né, estão muito quentes, deixam a calma e você pede a Deus essa sabedoria de como colocar, olha, aquela situação, vamos melhorar, né? Não sei, Deus vai dirigir como você falar com seu cônjuge, ou filhos, ou patrão, ou colegas de trabalho. Deus dá sabedoria para tudo, basta pedir ao Senhor. Olha o que diz a carta Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Eu dei uma mensagem recentemente na nossa igreja lá em Itaquera. Você que não é de São Paulo talvez não saiba, né? É um bairro aqui de São Paulo. E eu falava, o que é estar pronto para ouvir? Pronto para ouvir não é só você ter tempo de ficar ouvindo a conversa de alguém, não. É pronto para ouvir coisas que te desagradem e não ficar abalado. Você tem que estar pronto para ouvir ofensa, ouvir desprezo, ouvir desdém, ouvir zombaria, sem deixar aquilo te aborrecer, sem deixar que aquilo te atinja. Isso significa que você tem uma maturidade espiritual. Agora, se qualquer coisinha que alguém fala, que qualquer insulto que você escuta, aquilo te tira do eixo, mostra que você precisa um pouquinho mais de maturidade espiritual para enfrentar as situações. Ah, mas é pronto para ouvir só coisa ruim? Não, também você tem que estar pronto para ouvir elogios. E aí você não vai cair numa cantada de pecado. Às vezes a pessoa está tão frágil que se ela ouvir um elogio, ela se apaixona, gente. Está amarrado esse demônio em nome de Jesus. Mas você tem que estar pronto para ouvir até os elogios, as cantadas e não se deixar levar por ela. Saber dentro de você se é quando o maligno está repreendido em nome de Jesus. Você tem que ter essa maturidade. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, não fale precipitadamente, e tardios para se irar. Quando você tem essas cautelas dentro do seu casamento e aí em qualquer relacionamento, as coisas seguem com o máximo de paz que é possível. Vamos orar? Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu te agradeço por esse assunto e que esse entendimento possa despertar as pessoas que estão nos assistindo a não se deixar levar nem pelas ofensas, insultos, zombarias. Alguns são pavio curto e explodem e estouram na menor situação como essa. Como também não se deixar levar, ó Deus, pelas palavras sedutoras, as famosas cantadas, os elogios, seja profissional, seja na área sexual, seja na área de relacionamento aí. Meu Deus, que ninguém se deixe levar por nenhum lado nem outro, que fique na maturidade da Tua palavra. Meu Deus, abençoe os casamentos, as pessoas que estão aí construindo uma família, outros buscando a sua metade. Deus, que possa se encontrar em nome de Jesus. É a minha oração. E eu peço que o Senhor abençoe a todos. Amém e amém. Amém? Então, nada de adivinhação, comunique-se com calma, com palavras brandas, mas principalmente
palavras sábias. Essa sim vai fazer diferença. No mais, ficamos por aqui e até o próximo encontro.